Sabe uma coisa que a gente raramente para pensar? Como é que uma lei, às vezes escrita décadas atrás, ainda consegue dar conta do nosso mundo de hoje, que é todo digital e muda o tempo todo? Parece que o direito é uma coisa fixa, né? Mas a vida não para. Hoje a gente vai desvendar essa contradição que é fascinante e descobrir como funciona a linguagem viva da lei. Imagina a cena, um tribunal. De um lado você tem a letra fria da lei, que não muda. Do outro, um mundo que não para de evoluir. E bem no meio disso tudo, um juiz, com uma decisão que parece impossível nas mãos. Como é que se julga o presente usando as regras do passado? Esse é o quebra-cabeça que a gente vai tentar montar aqui. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte: primeiro, a gente vai entender essa escolha que parece impossível. Depois, vamos ver por que as regras antigas às vezes simplesmente não funcionam. Aí vamos questionar o outro extremo. Será que qualquer regra vale? Em seguida, a gente descobre tal fórmula secreta da lei, vê como ela funciona na prática e, no final, a gente reflete um pouco sobre a sabedoria por trás de tudo isso. Vamos começar por aí, por essa escolha que parece impossível. De um lado, a palavra fixa da lei, que dá uma sensação de segurança pra gente. Do outro, um mundo que não para de mudar. O que acontece quando esses dois batem de frente? Basicamente, existem duas maneiras de encarar esse problema. A primeira, que a gente chama de essencialismo, acredita que as palavras da lei têm um significado eterno. Roubo é roubo, não importa se foi em 1920 ou se é hoje. A outra visão, o convencionalismo, diz que o significado é, na verdade, um tipo de acordo social. O que era uma coisa em 1940, sei lá, um relógio de bolso, é bem diferente do que pode ser uma coisa hoje em dia, tipo um arquivo digital, por exemplo. Tá, mas e aí? O que acontece quando a gente se apega demais a essas regras antigas, a essa visão mais rígida? Vamos dar uma olhada nos limites dessa abordagem. Acontece que a realidade sempre acaba atropelando a rigidez. Pensa só. Uma lei que fala em comunicação por escrito fica completamente ultrapassada com a chegada do e-mail ou do WhatsApp. A definição de casamento muda conforme a sociedade evolui, e crimes que nem existiam antes, como o cyberbullying, simplesmente não se encaixam nas definições antigas. Quando a lei é rígida demais, ela fica presa no passado. Olha só que exemplo claro disso. Se a lei sobre fraude fala especificamente em papel, um essencialista mais radical poderia dizer que fraudar um PDF não é crime, porque, horas, não é papel. Isso soa absurdo, né? E é. O problema não é o meio, se é papel ou digital. O problema é o ato de enganar. Se a gente se apega só na letra da lei, a gente perde totalmente o espírito dela. Beleza, então a gente já viu que ser rígido demais não dá certo. Mas e se a gente for pro outro extremo? E se a lei for só aquilo que a maioria da sociedade concorda que ela é? Bom, aí a gente entra num território bem perigoso também. E aí que surge uma pergunta bem complicada. Se a lei é só um acordo, uma convenção social, o que impede uma sociedade de convencionar algo que seja terrivelmente injusto? Onde fica a nossa bússola moral nessa história? O risco é exatamente esse. Se a lei é só o que a maioria decide, ela pode acabar virando uma ferramenta de opressão. Ela consegue até explicar por que uma injustiça aconteceu. Ah, era o acordo da época. Mas ela não consegue condenar essa injustiça como algo errado em sua essência. Justiça não pode ser só uma questão de opinião da maioria, né? Então, se a rigidez total falha e a flexibilidade total é perigosa, como é que a gente acha um equilíbrio? Pois é, existe um terceiro caminho, uma espécie de fórmula secreta que o direito moderno desenvolveu para lidar com isso. E a solução é, na verdade, bem elegante. É como se todo o conceito da lei tivesse duas partes. Uma parte é o núcleo estável, que é a ideia central, aquilo que não muda. E a outra parte são os contornos flexíveis, que se expandem e se adaptam com o tempo. E como é que isso funciona na prática? É um processo de dois passos, bem lógico até. Primeiro, quem vai interpretar a lei se pergunta: qual é a ideia central aqui? Qual é o princípio que a gente não pode abrir mão? E depois essa pessoa explora: ok, como essa ideia se aplica ao nosso mundo de hoje, com as tecnologias e as realidades sociais que a gente tem? Chega de teoria, né? Vamos ver essa fórmula em ação, vamos ver como ela resolve problemas do mundo real. Pega o crime de roubo, por exemplo. O núcleo dele é simples e nunca muda: pegar o que não é seu. O que muda, o que se adapta, são os contornos do que pode ser pego. Antigamente era uma carteira, um cavalo, hoje pode ser um banco de dados inteiro ou uma carteira de criptomoedas. O princípio é o mesmíssimo, mas a aplicação dele se moderniza. Agora, um exemplo ainda mais forte. O que é uma pessoa para a lei?
O núcleo é um sujeito que tem direitos e deveres. Isso é estável, não muda. Mas os contornos de quem a sociedade reconhece como pessoa, esses mudaram radicalmente. E ainda bem, ao longo da história. Olha, essa linha do tempo aqui é impressionante. Ela resume tudo. Em pouco mais de um século, a gente saiu de uma definição super restrita de pessoa para uma que hoje inclui todos os seres humanos e até entidades que não são humanas, como as empresas. Isso mostra a capacidade incrível de adaptação da lei quando ela é guiada por um princípio justo. Mas calma lá, não é bagunça. Não é porque existe flexibilidade que vale qualquer coisa. Essa adaptação tem regras. A nova interpretação precisa respeitar o núcleo da lei, ela tem que fazer sentido com todo o resto do sistema legal, ela precisa levar resultados que sejam justos e, claro, o raciocínio tem que ser defensável. Não é uma questão de eu acho, é um exercício de julgamento muito criterioso. E com isso a gente chega na nossa grande conclusão. O que tudo isso nos diz sobre a verdadeira natureza do direito? E aqui tudo se encaixa. A rigidez do essencialismo dá certeza, mas nos prende no passado. A flexibilidade do convencionalismo nos ajuda a adaptar, mas pode nos levar para um caminho de injustiça. A síntese moderna, ela nos dá o melhor dos dois mundos. Ela é a âncora de um núcleo estável e as velas da adaptação. E qual é o único pré-requisito dela? Sabedoria para navegar. E essa é a grande lição. Interpretar a lei não é uma ciência exata, não é só aplicar uma fórmula, é uma arte. A arte sutil de manter princípios essenciais vivos e, ao mesmo tempo, responder aos desafios de um tempo novo. É um equilíbrio constante entre segurança e progresso. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Nessa balança da justiça, que está sempre em movimento, o que pesa mais? A segurança de ter uma regra fixa que não muda? Ou a inclusão, a justiça que a flexibilidade permite? E a pergunta mais importante: será que as duas podem coexistir? Talvez a verdadeira sabedoria não seja escolher um lado, mas sim aprender a equilibrar os dois.